Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar bem rapidinho sobre aquele projeto que eu havia falado sobre um projeto com o ator Rodrigo Santoro, que é um dos vídeos que está aparecendo aqui, ó, no canal, tá? Eu já falei a respeito do ator, tá? E da ideia de provavelmente ser patrocinado e sendo patrocinado para ser um roteirista, diretor, tá? Criador de ideias, em outras palavras, um produtor, tá? Patrocinado. Eu ter esse ator aí para lhe sugerir algumas ideias que talvez ele queira interpretar, tá? E eu não vou me repetir a respeito do que eu já falei nesse vídeo aí, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma ideia que eu tenho para que ele interprete um filme. Então eu havia falado, tá, que se eu fosse um produtor, tá, eu teria esse ator aí no hall, tá, dos atores que eu gostaria que trabalhassem para mim, tá, para lhe escrever histórias. Então já falei sobre isso daí. A outra coisa que eu queria falar, eu esqueci aqui ao pensar, mas eu tive uma ideia aqui, tá? Eu já havia falado num outro vídeo também que o meu projeto Zorro, tá? Zorro a Bandida é o nome simbólico que eu dei, tá? O nome inicial não quer dizer que seja esse o nome da história, mas eu coloquei o nome de Zorro a Bandida, tá? Que é a ideia em que o Zorro vai ter uma adversária, tá? Que é uma mulher, tá? Se eu tivesse que fazer esse filme e escolher um ator, eu havia falado que escolheria esse ator aí, o Rodrigo Santoro, para ser o personagem do Zorro, tá? Ok? E aí eu falei sobre escrever histórias para um ator que eu me agradei dele. E aí eu tive aqui uma ideia, tá? Eu tive uma ideia para um filme maneiro, tá? Com esse ator aqui, tá? Rodrigo Santoro. Então eu escrevi aqui os detalhes da história, tá? As cenas da história. As cenas como se fosse um piloto, tá? Escrevi aqui as cenas da história e coloquei aqui. Não vou falar o nome, não vou falar sobre o que é, mas o que eu posso falar é que eu acredito que é uma história, tá? Não é uma história dramática, tá? Não é um drama, tá? É um filme, tá? Semelhante aos filmes americanos. Vou colocar aqui para você pensar e imaginar, tá? É semelhante a um filme americano. Uma coisa diferente, tá? Uma coisa maneira, tá? Que eu acredito que vai ter assim emoção, tá? E também vai ser uma coisa legal assim para as pessoas assistirem. É como quando sai um filme novo no cinema, tá? De um determinado ator, e saiu um filme legal aqui, ó, com o ator fulano de tal. As pessoas terem esse sentimento assim de, eu quero ver esse filme aí, deve ser legalzinho esse filme aí. Então a ideia de escrever, tá? Aqui no caso eu tenho somente as anotações das ideias, tá? Não tenho história, não tenho roteiro, nada, tá? Somente as anotações para escrever a história, tá? Aí eu queria falar uma coisa a respeito do ator que eu me esqueci aqui. Eu fui pensar em outra coisa, aí sempre que eu enfatizo uma outra coisa para pensar no que eu ia falar, eu acabo esquecendo. Então os comentários que eu fiz a respeito dele no outro vídeo, eu não vou me repetir aqui, tá? Eu já falei a respeito do que eu penso dele como ator, como pessoa, tá? E eu só quero registrar neste vídeo aqui que eu tive uma ideia. Significa que na questão de ter falado assim, olha, eu gostaria que este ator trabalhasse para mim e ele fosse um ator que eu procurasse para lhe apresentar histórias. Ainda não tinha nenhuma ideia, a não ser a sugestão do projeto do Zorro, tá? Ok? Zorro a Bandida, um novo filme do Zorro. E tem surpresa nesse filme aí, tá? Significa que o que eu escrevi de anotações para esse projeto aí é como se fosse, no mínimo, tá? No mínimo 30 minutos de filme. É como se fosse assim o começo e algumas coisas relacionadas ao final e ao meio da história, tá? Para elaborar um roteiro, tá? E esse aqui é como se fosse começo, meio e fim. Tá todo começo, meio e fim. Aí incrementar com a questão do roteiro, com a história. Então aqui é como se fosse uma história completa. Tem um começo, meio e fim, tá? Para fazer um filme com o Rodrigo Santoro. Mas eu expliquei pra você, tá? Não é um filme dramático, entendeu? Consegue entender? É um filme como os filmes que você assiste americanos, dentre vários estilos, tá?
Ok? Então é só isso que eu queria colocar, só colocar aqui que eu tive uma ideia, tá? Tive uma ideia, se esse ator, se eu for patrocinado e eu puder ter esse ator como um rol assim, de alguém que esteja à disposição das minhas ideias, eis aqui uma ideia, ok? Uma ideia para um filme e também o projeto do Zou também, tá? Dentre outras coisas que eu penso a respeito deste ator, tá? Mas por enquanto é duas ideias que eu quero que você entenda, tá? Ok?